A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero te convidar para que possamos juntos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2026, chamados para influenciar discipulado e transição nas gerações. Estudos baseados no primeiro livro de Samuel e segundo livro de Samuel. Vamos estudar nessa semana a lição 4, o peso da negligência. O texto base é 1 Samuel 2, 12, 17, 4, 10 e 22. O autor dessa revista, irmão, é o pastor, tem que deixar aqui, pastor João Nogueira, né? E queremos agradecer a esse querido pastor que tem nos presenteado com esse estudo. Nós estaremos orando, mas primeiro aqui eu quero deixar aqui para os irmãos que eu não pude fazer esse tempo logo no início da semana, mas estamos fazendo agora porque eu tive problema aqui, resolver alguns problemas aqui na residência, né? Quero agradecer aos irmãos. Vamos estar orando agora, irmãos. E logo após estaremos partindo para o estudo, né? Pai querido, mais uma vez, estamos aqui, ó Deus, para te agradecer. Agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá, a cada um de nós, para aprender um pouco mais da sua palavra. Venha nos instruir, Senhor, com sabedoria e entendimento. Nos dê clareza do texto, para que possamos sempre aprender mais de Ti. E ser um exemplo, ó Deus, de discipulador, ó Deus. Estamos aprendendo como discipular. Venha nos instruir, nos dar sabedoria e entendimento. Somos gratos a todos aqueles que participam conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, o texto, a lição, né? O título da lição, peso da negligência espiritual. O que é negligência, né? Negligência é a falta de cuidado, atenção ou diligência em uma situação onde era esperado agir com responsabilidade. Então, toda vez que você não age com responsabilidade, você não é diligente, então você está sendo negligente, resultando em omissão, desleixo, desatenção que pode causar danos a si mesmo ou a terceiro, caracterizado por inércia psíquica ou preguiça mental em cumprir deveres ou tomar precauções necessárias e não fazer o que deveria fazer, né? Aquilo que você deveria fazer e não faz se torna negligência, né? E por indisciplência ou relaxamento, gerando resultado danoso por passividade, diferentemente de imprudência, ação precipitada ou imperícia, falta de técnica, né? Então aqui está basicamente o que nós entendemos por negligência. Então, negligência o que? Espiritual. Dito isso, irmão, agora nós vamos para o texto, né? O texto, não vou ler o texto todo, vou ler só alguns versículos aqui, né? Desse capítulo, né? De 1 Samuel. Deixa eu ver aqui, 1 Samuel. Primeiro Samuel. Eu vou ler esse versículo aqui. 1 Samuel, o versículo 12, que fala exatamente sobre a base do nosso texto aqui. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor.
O objetivo, irmão, desse estudo é compreender as consequências da negligência espiritual na vida de líderes e familiares e reconhecer que discipular inclui confrontar o pecado. Então, o discipulador, a pessoa, ele vai confrontar o pecado, corrigir em amor e formar pessoas com temor a Deus. Esse é o objetivo do estudo. Como a gente leu aqui sobre... Na verdade, eu vou comentar aqui mais um pouquinho, aí a gente volta aqui para explicar o que é Belial, né? O que são filhos de Belial? Não é fácil ser confrontado com as consequências da negligência espiritual, mas é necessário. Eli era sacerdote, pai e líder, né? Mas não agiu quando e como deveria agir. Ele sabia dos pecados de seus filhos, mas não corrigiu com firmeza. E com o tempo, o que era um problema familiar se tornou uma tragédia nacional. Por quê, irmão? Porque ele era sacerdote, a obrigação dele era orientar a nação, ao rei, e partia da negligência de não orientar os seus próprios filhos, né? Então, aí se tornou uma negligência. Como que ele queria que os demais respeitassem as coisas de Deus, né? Se os seus próprios familiares, os seus próprios filhos que estavam na tutela dele, não respeitavam. E eram sacerdotes também, né? Eles da linhagem sacerdotal. Agora vamos voltar aqui. Filhos de Belial, né? Filhos de Belial significa uma pessoa perversa, inútil, vil, sem valor e sem lei. Esses eram filhos de Eli, né? Referindo-se ao indivíduo que vive na maldade, rebelião contra Deus, idolatria ou conduta corrupta, sendo uma expressão bíblica comum para descrever o mal personificado no Novo Testamento associado a Satanás e o Anticristo, né? Mais uma vez, né? É quase a mesma coisa. Então, irmão, a palavra origem hebraica, Belial, vem do hebraico que significa inutilidade, sem valor, sem proveito, ilegalidade. No uso do Antigo Testamento, descreve pessoas cruéis e idólatras. Deuteronômio 13:13, homens perversos, Juízes 19:22, e os filhos ímpios de Eli, em 1 Samuel, esse que nós lemos. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo usa Belial em 2 Coríntios 6:15 para se referir ao apóstolo, o oposto de Cristo, identificando como Satanás, o príncipe das trevas, o espírito da perversidade e da desobediência. Então, nós vemos aqui que a palavra Belial sempre está associada com maldade, perversidade, né? Esses eram os filhos de Eli. Esse texto nos faz pensar nas áreas da vida em que permitimos que o erro permaneça sem correção, com a esperança de que resolva sozinho, mas o pecado não dissolve com o tempo, ele cresce. Então, se nós não combatermos logo o pecado, a tendência é ele se acostumar no pecado, né, e enraizar. E quando não há correção, não há discipulado. Esse é o problema. O amor no reino de Deus nunca é omisso. Você ter amor não quer dizer que você vai omitir, né? Ou não vai, não vai corrigir. Formar uma nova geração exige coragem para corrigir, para falar a verdade em amor e para zelar pela santidade daquilo que Deus nos confiou. Talvez essa seja uma das lições mais duras e necessárias nessa revista, porém, negligenciar isso pode custar muito caro, né? Então, toda vez que você negligencia, você pode criar alguns problemas para ti mesmo, né? Para você. Agora nós vamos falar o primeiro tópico aqui, os filhos de Eli, o que acontece quando você perde o temor, né? A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria, né? Temor é mais do que ter medo, né? É respeito, né? A Bíblia não economiza a palavra ao descrever os filhos de Eli. Eram ímpios, não se importava com o Senhor.
em 1 Samuel 2:12. E o mais assustador é que eles eram sacerdotes, né? Esse era o problema, né, irmãos? Eles eram sacerdotes, estavam ali para representar o povo, né? E como que eles faziam essas coisas, né? Se juntava e com mulheres, né, na porta da tenda, como a palavra mesmo descreve aqui. Então, olha só, ele diz no versículo 13: portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, o vinho moço do sacerdote, estando cozendo a carne com garfo de 3 dentes na sua mão, e dava a ele na caldeira, ou na panela, no caldeirão, na marmita, tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel, e aí ali Siló. Então, irmãos, nós vemos que ele não tinha respeito pelos sacrifícios, né, pelas ofertas que oferecia ali. Estava dentro do templo, usando as vestes sagradas, lidando com oferta, porém estava longe de Deus. Muitas pessoas estão dentro do sagrado, né, se beneficiando do sagrado, mas não tem o temor do Senhor. E nós vemos isso muitas das vezes quando é referido aí nas redes sociais, escândalos, né? Mas a Bíblia nos ensina que devemos nos portar com sabedoria e amor. O problema aqui não é a ignorância, e sim o desprezo. Ofni e Finéia sabiam o que era certo, mas escolheram profanar aquilo que deveria ser santo, roubar a gordura do sacrifício, tratar a adoração com leviandade, usar o seu cargo para abusar das pessoas, e tudo isso à vista do Pai. Então, Eli, o sacerdote, né, ele, vendo tudo isso aí, não teve coragem de repreender o seu filho. Poucas foram as vezes que Eli se levantou para repreender os filhos, chamar a atenção, corrigir, né? E aqui está um exemplo para nós que o amor, como diz aqui, o amor não pode ser omisso, né? Não se omitir das coisas que vê errado e não corrigir. Eles eram profanos, né? E roubavam o sacrifício, tratava a adoração levianamente e ainda abusava do cargo deles que ele tinha vamos dizer assim, na igreja, né? Naquela época, no templo, né? Para ter seus benefícios, né? Isso mostra o perigo de uma geração que cresce familiarizada com o sagrado, mas sem temor. Então, como eu disse, o temor é o princípio da sabedoria. Quando se perde o respeito pelo que é santo, tudo vira performance. E quando a presença de Deus vira rotina, o coração se torna insensível, né? Então, tem muitas pessoas, tem muitos líderes, né? Tem muitas pessoas, irmãos e pessoas que já não é sensível às coisas de Deus. Isso é muito ruim para a igreja e para o ministério. Então, irmão, nós devemos ter cuidado com a frieza espiritual, né? Com o relaxamento nas coisas de Deus. Discipulado não é ensinar doutrina, é cultivar reverência. O que é reverência, irmão? Reverenciar é você respeitar as coisas, né? Que Deus, né? Parece que as pessoas esqueceram que Deus existe, né? Que Deus não está vendo as coisas. Então é necessário que nós voltemos ao princípio, né? De como começamos a respeitar as coisas de Deus, valorizar o lugar sagrado que é o templo, né? Ainda que nosso corpo seja o templo do Espírito Santo, mas o lugar ali deve ser um lugar de respeito a Deus, né? E as coisas santas também não joguei aos porcos, né? Senão eles podem pisar nas coisas santas e com certeza, né? Isso começa nas atitudes, o modo como tratamos a Bíblia, o culto, a oração e o serviço. Tudo comunica algo para quem está nos observando. Outra coisa, né? Nós não estamos aqui sozinhos, né? Tem muita gente nos observando.
E quando você dá um mau testemunho, muitas coisas impedem da pessoa se chegar a Deus. Por quê? Porque a pessoa prega uma coisa, fala uma coisa, mas faz outra, né? Então, se nós queremos ganhar o mundo para Cristo, as pessoas para Cristo, devemos ter bons exemplos, ser testemunhas fiéis daquilo que Deus nos proporcionou, transformando a nossa vida. Se tratarmos as coisas de Deus comuns, estamos discipulando com negligência. Confesso que esse texto me confronta. Já me peguei fazendo coisas de Deus no automático. Mas a pergunta que fica é: temos ensinado o que estão ao nosso redor a temer o Senhor ou só frequentar ambientes religiosos, né? O autor aqui lhe faz uma pergunta para todos nós, né? Temos realmente levado o povo a temer a Deus, a respeitar a Deus, ou somente ter multidões, né? Com ajuntamento de pessoas? Mais do que sensibilizar as pessoas, é que as pessoas sejam obedientes. O grande pecado do homem foi a desobediência. E até hoje a desobediência, né, não obedecer à vontade de Deus, tem gerado problemas para a humanidade. Quantas coisas o homem passou e vai passar porque é um ser que não quer obedecer a Deus. Então nós falamos nesse primeiro tópico sobre os filhos de Eli, o que acontece quando se perde o temor. O segundo tópico aqui, a omissão de Eli, né, o sacerdote, o pai desses rapazes, né, em confronto, não formar discípulos. Nós estamos aprendendo nessa lição sobre discipulado, né, chamados para influenciar, né? Devemos influenciar as próximas gerações na evangelização, no trato, no respeito, nas coisas sagradas ao nosso Deus. A omissão de Eli, amor em confronto, não forma discípulo. Eli sabia o que os filhos estavam fazendo. Ele ouviu relatos claros sobre os abusos e profanações que cometia, até tentou falar com eles. Por que vocês fazem essas coisas? 1 Samuel 2:23, né? Vamos ler esse versículo aqui, né? Ele disse: por que fazer essas coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Então, irmãos, ele sabendo que o povo já conhecia como os filhos dele haviam tratava as coisas de Deus e não teve uma repreensão mais dura, por isso Deus retirou os ministérios deles, né? A casa dele, a lâmpada dele se apagaram. E esse ocorre um risco de todos nós quando não zelamos pelas coisas de Deus, né? Mas foi isso, palavra sem ação, sem disciplina, sem consequências, né? Ele os amava. Disso não temos dúvida. Claro, todo pai quer o melhor para os seus filhos. A maioria, né? Todos os pais querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos, respeitados, mas tem que dar ensinamento, né? Hoje nós temos uma geração que muitas das vezes não respeita os pais. Aquele que gerou ele, que trouxe ele ao mundo, né? Através dos seus pais. E a Bíblia diz que um dos mandamentos é honrar o pai e mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. E nós vemos que cada vez as pessoas, né, elas se distanciam do mandamento de Deus. E muitos filhos e pais também não respeitam os seus filhos, né? Nós temos visto aí nos relatos das redes sociais, nos noticiários, quantas coisas acontecem. Então, irmão, nós precisamos trabalhar isso no coração das pessoas, né? O amor, mas também a disciplina. Mas confundiu o amor com passividade. Tentou resolver um incêndio com um copo d'água, né? E justamente aqui que muitos discipuladores falham. Acha que amar é evitar confronto.
Nós somos confrontados todos os dias, todas as horas, pelas pessoas, por todos os lugares, que seja no trabalho, em casa, porque ao mundo ao nosso redor nos observando. Quer manter a paz, mais importante do que corrigir, né? Discipulado sem confronto é incompleto. Amor sem exortação não amadurece. Então nós estamos vendo uma geração que está vindo aí sem amadurecimento, sem consistência. E nós estamos vendo que o mundo caminha para uma desordem total. Porque a célula máter, que é a família, está enferma. E muitas das vezes até dentro dos templos do Senhor, né? Dentro da casa de Deus. E tudo isso coloca muitas coisas em perigo, né? Em desordem. Ninguém, quando evitamos lidar com o pecado por medo de perder o relacionamento, acabamos perdendo os dois, relacionamento e a oportunidade de formar caráter. Então, irmãos, nós temos que trabalhar, né, a palavra de Deus ao coração dessas pessoas, que ela ame a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né, respeitar a Deus, e que ela possa ter um coração quebrantado. Ele teve tempo, autoridade e informação, mas não teve firmeza, e o resultado foi trágico, não só para a família dele, mas para toda a nação. Isso mostra que a nossa omissão espiritual pode gerar consequências muito além do nosso círculo pessoal. Se você é pai, mãe, líder, discipulador, deve lembrar que corrigir é amar, né, irmão? Corrigir com firmeza, com mansidão, com verdade. Ninguém gosta de confrontar. Eu também não gosto, mas às vezes é exatamente isso que salvará alguém do abismo. Então, o nosso Pai, Deus, né, que é criador de todas as coisas, que nos formou, que nos gerou, ele é amor, mas ele também, a Bíblia diz que ele é um fogo devorador, né? Ele ama e disciplina, ele ama e corrige aquele que disciplina, aquele que ama, né? Deus está pronto a corrigir aquele que comete os erros. Mas ele quer que o seu filho se arrependa. Então, irmão, quando nós vemos esse texto de Eli, pela omissão dele, pela negligência dele, até as coisas sagradas, a Arca da Aliança, foi levada de Israel. E nós vamos ver que mais lá adiante, a profecia que o profeta, né, levou, diz aqui no versículo 27, e veio o homem de Deus a Eli, ele diz, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa do pai, estando israelita ainda no Egito, na casa de Faraó. Aí ele dá uma profecia aqui mais adiante, e verás o aperto e a morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, nem haverá todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, para entristecer a alma. Toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Então, Deus profetizou que ali terminaria a descendência de Eli, né? E nós vamos ver mais adiante que Eli, depois os filhos dele foram para a guerra contra os filisteus, e a sua nora, que estava grávida, ela ouviu, né, que os seus dois esposos, o esposo dela tinha morrido, e o esposo dela tinha morrido, né? Eu falei dos esposos, não. O esposo dela tinha morrido, e o seu sogro tinha caído da cadeira e quebrado o pescoço e morreu também. E ela estava grávida e ela morreu também. E ficou a criança, né? E diz aqui que
ela deu um nome, né, à criança. Nós vamos ver isso, né? Então, irmãos, nós vamos... Depois eu vou ver aqui. Então, nós vemos que quantas coisas ele poderia não ter cumprido na sua vida, né? Coisas ruins, e cumprir a palavra de Deus. A geração que vem depois de nós precisa de pais e de líderes que não se omitam, que amem o suficiente para falar a verdade, e mesmo quando ela doer, né? Então, irmãos, nós temos que ter em mente que o amor é importante, a mansidão é importante, mas a correção com amor, com zelo, né, com verdade, pode evitar muitos problemas futuros. Então nós falamos, filho de Eli, o que acontece quando você perde o temor. Segundo tópico, a omissão de Eli, o amor em confrontar, não formar discípulo. Terceiro ponto, o custo da negligência espiritual. O fim dessa história, eu acho que eu já adiantei aqui, mas olha só, o fim dessa história é tão pesado quanto simbólico. Os filhos de Eli morreram na batalha, né? A arca da aliança capturada pelos filisteus. E ao saber da notícia, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Mas o mais impressionante, o que acontece logo em seguida, nasce uma criança. E sua mãe chama de Acabode, que significa a glória se foi de Israel. Então, irmão, olha o perigo, né, da pessoa ser negligente. Quando diz, e a glória foi-se de Israel, né? A arca da aliança representava o símbolo maior da presença de Deus com o povo de Israel. E ela tinha sido levada. Então, nós vemos que a importância da adoração, da santificação, da reverência, das coisas sagradas, né? Porque você pode pensar que às vezes, né, você está na presença de Deus e quando vai ver, você está fora dos planos de Deus. Não que Deus queira, mas você mesmo que não observou. Esse nome resume tudo. Quando o pecado é tolerado, a santidade é negligenciada e a glória vai embora. O povo perdeu a arca, mas antes disso já havia perdido a consciência da presença de Deus, né, irmão? Nós temos que ter consciência, né, da presença de Deus na nossa vida, na vida da igreja, na vida de uma nação. Isso é mais trágico, a glória partiu e quase ninguém percebeu. Há muito tempo, né, Israel vinha perdendo, né, a presença de Deus. Discipulado também é zelar pela presença, é cultivar um ambiente onde Deus se sinta honrado. Ninguém vai na casa de outra pessoa se não tiver honra, né? Então, que nós demos honra a Deus, né? Onde a glória não seja tratada com descuido. Ele perdeu esse senso. Seus filhos brincaram com o sagrado. O povo achou que bastava levar a arca como um amuleto para vencer o resultado, derrota, morte e juízo. A arca era só um símbolo, mas a presença mesmo, que era importante, era de Deus. A pergunta que esse texto grita é: e se a glória partisse da nossa vida, da nossa casa, da nossa igreja, nós notaríamos? Então, irmãos, devemos sempre estar refletindo, né? Que devemos estar sempre atentos às coisas de Deus. O próprio Jesus disse para que nós vigiemos e oremos, né? Mantemos a nossa lamparina acesa, né? E devemos sempre estar sendo dirigido pelo nosso Pai. Deus não retira por capricho. Olha o que eu falei, né? Não pela vontade de Deus. Deus não se retira pelo capricho. Ele se retira quando é deixado de lado. Quando nós deixamos Deus de lado, né? Quando isso acontece, o discipulado vira só
rotina religiosa, sem vida, sem poder, sem transformação. O que transforma é o nosso Senhor Jesus, né? Jesus é o transformador. O discipulado que preserva a glória, é aquele que leva a Deus a sério. Onde Deus é honrado, a presença dele permanece. Quem prioriza a oração e santidade experimenta a presença de Deus de forma clara, né, irmão? Concluindo essa lição, irmão, essa é uma daquelas lições difíceis, mas que precisamos encarar de frente. A história de Eli e seus filhos não só um alerta, é um espelho. Devemos sempre olhar com cuidado. O espelho reflete a nossa vida espiritual, né? Quando você olha no espelho, está refletindo você, está refletindo a sua vida. Mostra o que acontece quando o temor de Deus é deixado ao lado, quando o discipulado é negligenciado em nome de uma paz superficial. Ele era sacerdote, conhecia Deus, mas falhou juntamente ao ponto mais sensível, a responsabilidade de corrigir e formar de verdade. Então, irmão, nós como discipuladores de Deus, né, servos de Deus, devemos ter responsabilidade, né? Todos nós. O resultado foi devastador, a glória se foi e o nome acabou, passou a marcar aquele tempo como lembrança de que a presença do Senhor não pode ser tratada com descaso. Então que nós, irmãos, busquemos a face de Deus continuamente. A boa notícia é que mesmo diante dessa tragédia, Deus já estava levantando um novo tempo por meio de Samuel. Então, irmão, graças a vontade de Deus de querer corrigir, né? Samuel ali já sendo preparado por Deus para dirigir aquela nação. Começava uma nova etapa na vida do povo de Israel. Agora não teria, né, alguém realmente, como diz a palavra, uma pessoa do coração de Deus, né? Deus procura os adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, né? Sempre há esperança quando há arrependimento, vigilância e temor. Então, irmão, princípios, né? Arrependimento, o povo tem que se arrepender, vigiar e temer. O discipulado que forma discípulos saudáveis exige coragem para confrontar o erro, zelo pelo que é santo e compromisso com a verdade, né? A verdade é o Senhor, né? Se queremos ver uma nova geração que ama e honra a Deus, precisamos começar por nós, levando a sério o que Deus nos confiou. Lembremos, onde há temor e zelo, a presença de Deus permanece. Que nós, cada dia, tenhamos responsabilidade com a nossa vida cristã e o temor do Senhor, né? E zelo para que a presença de Deus nunca se afaste de nós, né? Para pensar e agir, irmãos, você tem sido intencional em corrigir o pecado com amor e firmeza ou deixado certas coisas passarem por quê, né? São perguntas, né? Há áreas na sua vida ou liderança onde o temor ao Senhor for substituído por rotina, cansaço ou acomodação? O que você precisa ser, o que precisa ser restaurado, né? Eu creio que muitas coisas nós devemos sempre estar repensando, né? Para que Deus possa assim estar ministrando aos nossos corações. Se a presença de Deus diminuísse em sua vida, casa ou ministério, você perceberia o que você pode fazer para cultivar a glória do Senhor com mais reverência. Primeiro, aqui esse é um ponto que eu mesmo quero responder, né? Essa última pergunta. Eu creio que, irmãos, a vigilância é importante, o respeito ao que é sagrado e a oração, né? Sempre estar em contato orando. E falar em oração, quero agradecer aos amados irmãos que ficou conosco, dizer que custou um pouquinho, né, essa semana, mas porque eu estava em atividade aqui em casa, né? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade desse estudo. Pai, muito obrigado, Senhor,
pela permissão do Senhor nos dar condição, ó Deus, de estar fazendo esse estudo, ministrando esse estudo aos amados irmãos, que possa servir, ó Deus, de preparo, ó Deus, para que cada um possamos discipular, ser discipulador, influenciar de forma correta, de forma verdadeira, ó Deus, para que as pessoas creiam que, primeiro, que o Senhor, a presença do Senhor na nossa vida é muito importante, né, Senhor? Estar aqui, ó Deus, diante de Ti, falar contigo, é necessário, é importante, é a presença maravilhosa aonde o Senhor está. Por isso quero Te agradecer, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de oração, de gratidão, de louvor a Ti, ó Pai. Abençoa os amados irmãos, que esse estudo possa falar cada dia mais ao nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a todos, né? E a próxima semana, né? O próximo estudo, na verdade, será obediência é melhor do que sacrifício, né? Como falei, né? Desde o início, obedecer, o homem ele tem uma tendência a desobedecer a voz de Deus. Mas nós vamos trabalhar, né, na nossa vida para ser obediente ao nosso Criador, que é o nosso Pai Celestial, né? A Ele toda a honra, toda a glória. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais no final de um estudo. Se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?